Tudo na vida, meu amigo, facilidade, alegria e glória. Tudo na vida, meu amigo, facilidade, alegria e glória. Cadê os meus seguidores? Eu tô esperando vocês entrarem aí. Enquanto isso, vai ficar tocando essa música. Hello, Annie May! How are you doing? I met your friend. Oi, Cláudia! Eu já botei uma música pra vocês irem chegando aí. A gente já ir direto no assunto animada. Até os meus vizinhos me brigarem comigo aqui, né? Oi, Massa! Tudo bem? Gente, olha, eu tava relutante de entrar nessa live, mas eu tô sentindo que eu devia estar aqui antes. Quem mais vem aí? Quem mais vem? Quando perguntei, abro infinitas possibilidades. Oi, Dani, tudo bem? Ai, gente. Quem mais vem? Acho que tá bom, né? Senão vocês vão falar, essa menina vai ficar tocando a música, mas não vai falar nada aqui que ela veio pra falar. É tanta coisa pra falar. E como é que será que eu posso começar? Quem aí de vocês tem várias... Oi, Dani! Tem várias pessoas aí, né? Que já estão chegando, que são do Axis, que já vem experimentando essa ferramenta, as barras de Axis, que é essa ferramenta mágica, maravilhosa, que vem mudando tanto a minha vida e vem mudando a vida de tanta gente. Oi, amiga! Olha o Everton! Everton, eu vou contar pra essa audiência de 4 bilhões de espectadores o que você ainda não fez. Gente, é brincadeira. O Everton fez aula comigo na semana passada e, enfim, eu só pedi uma contribuição pra ele. Eu tô achando que ele tá fazendo mais difícil do que ela precisa ser. É brincadeira, eu tô falando tudo isso só pra falar bobagem, pra ficar descontraído. Oi, Elô! Faz tempo que eu não entro aqui, né, Elô? Saudades de vocês. Vocês se lembram daquele negócio que eu botei no Stories um dia? O gato que ficava... Era o gato? Sei lá, era um negócio que arrumaram, que o negocinho ficava assim, ó, no coraçãozinho. Peço por muitos coraçõezinhos. Que eu comi antes de chegar aqui? Eu bebi. Eu vou contar. Eu bebi menos de uma taça de vinho, mas eu bebi. Eu tô de férias, né, gente? Eu não tô de férias do Axis, porque o Axis tem sido, como eu posso dizer, o ar, o oxigênio da minha vida nova. Olha lá, pedir tá acontecendo no coração, como pode melhorar ainda mais? Mas eu tenho estado de férias, né, da minha primeira profissão, que é assessora de comunicação. Olha só. E aí eu resolvi, né, chamar essa live mais uma vez para eu falar mais uma vez sobre as barras de Axis. Por que eu andei percebendo as outras vezes que eu entrei aqui para falar? Eu entrei sem programar. Claro, esse conteúdo já tá aqui dentro. Mas eu percebo que às vezes a minha falta de linearidade para abordar esse assunto acaba deixando tudo muito confuso. Aí quando eu tô falando demais da minha experiência pessoal, aí eu tô contando história de não sei o quê, e aí eu já me perdi tudo e quem tá querendo saber de barras mesmo acaba se perdendo nesse raciocínio todo. Vamos ver como é que vai ser hoje? Eu tenho mais uma chance, Brasil! Eu gostaria muito que vocês colocassem perguntas, sabe por quê? Primeiro de tudo, não porque é minha live, é porque as perguntas empoderam. E depois, né? Porque quem aí já tem experiência com as barras de Axis, o Everton, por exemplo, que fez a aula, o Massa, que me viu correndo a uma sessão, a Cláudia, que já é praticante e facilitadora de Axis, de barras de Axis há algum tempo, como eu. Então, como seria vocês todos, nós juntos, contribuirmos para expandir essa consciência no planeta e, né, fazer com que isso seja mais uma possibilidade da gente ter uma vida com facilidade.
alegria e glória, meu povo! Vocês viram que eu tô inspirada agora. Oi, Lia Fantasias, tudo bem? E aí, por onde será que a gente pode começar essa história? Vocês já sabem o que são as barras de Axis? Eu acho que a maior parte das pessoas aqui já sabe, mas depois eu também vou mandar lá para minha lista de transmissão para quem não esteve aqui, né? As barras de Axis é a primeira ferramenta corporal de Axis Consciousness. Nem sei se eu falo esse nome direito até hoje, mas eu finjo que eu falo. Oi, Gilma! Saudade de você! E as barras, essa é a primeira ferramenta desse conjunto de processos e possibilidades de ganhar mais consciência e de gerar uma unidade para o planeta que foi nomeado como Access Consciousness. E Access Consciousness, na verdade, é traduzido para o português acesso à consciência, nada mais do que isso. O Gary Douglas, que é o fundador, que foi o senhorzinho, que há 30 anos era mais jovem, obviamente, né? Que recebeu essa consciência. Antes do Gary receber essa consciência, isso não estava presente no planeta. Não era uma possibilidade disponível para a gente olhar para a gente e para a gente perceber, né? Quantas outras coisas grandiosas a gente pode escolher que a gente não está escolhendo porque a gente tem pontos de vistas muito fixos na nossa realidade, né? E aí o Gary Douglas, este americano que morava na Califórnia. Oi, Fábio. Morava na Califórnia naquela época, era engajado em vários estudos de metafísica, coisas ocultas, energias. Ele era uma pessoa já com uma comunhão muito grande, né, com as habilidades energéticas que todos nós temos, aliás. Né? A gente não tem desenvolvido, né? A gente acabou, de repente, se desconectando dessa capacidade que todos nós somos, porque antes de sermos um corpo, somos seres energéticos, né? E esse corpo é uma expressão dessa energia que a gente é e que a gente escolhe ser cada vez mais consciente quando a gente se propõe a passar por esse processo de autoconhecimento e expansão de consciência. E aí o Gary, que já sacou mais essa habilidade dele mais cedo e começou a explorar esse dom que todos nós temos, começou a ficar insatisfeito ali com as coisas que ele fazia como energia. Ele percebia ainda que era muito pouco diante da possibilidade... Oi, Nath! Diante da possibilidade que acessar mais consciência, de estar mais consciente, de ter essa conexão energética com tudo, né? E receber essas informações que ele recebia da consciência suprema. O Access não usa esse termo consciência suprema, mas eu acho que tem facilitado bastante a minha compreensão, né? Já que Access é consciousness e awareness em inglês, que o Access usa em momentos diferentes na hora de explicar pra gente, são duas palavras diferentes. E no Brasil, no português, consciência e consciência nesse sentido é a mesma coisa. Oi, Cris, tudo bom? Oi, Surf Brasil. Acho que eu vou viajar com vocês no sábado, hein? Mas eu não vou pegar onda. Então, e aí, o Gary Douglas começou a ficar insatisfeito, porque ele percebeu que ele tinha tanta potência com a história, com essa habilidade energética que ele tinha, e ele começou a entrar em umas perguntas assim, nossa, se eu tenho esse dom tão grandioso, o que mais que eu posso fazer com isso que ainda não foi feito e que vai me permitir me sentir maior, né, ser mais serviço para o planeta? E aí ele começa a fazer perguntas para trazer uma consciência diferente para ele. E entre as perguntas que ele faz como eu posso ser, fazer, criar, gerar para fazer da minha vida e do mundo um lugar melhor? E essa pergunta ele começa a repetir, e ele começa a fazer, e ele começa a se colocar à disposição de receber alguma informação dessa consciência suprema, né? Que muitas vezes são essas práticas todas que a gente tem em outras linhas, que é a meditação, que é a oração,
que é a intenção. Oi, Lori, lá de Dublin. Gente, essa mulher é uma coruja de Dublin. Não dorme. E aí, quando o Gary começa a fazer essas perguntas, um dia ele recebe uma informação que faz um convite para ele para um outro estado dos Estados Unidos, em que ele tinha que ajudar a decifrar ali um massagista a receber algumas informações, né? E aí que ele recebe a consciência do que hoje a gente chama de barras de Access. As barras de Access são chamadas por quê? Elas são 32 pontos na cabeça e a maior parte desses pontos conectam um lado para o outro. E eles fazem uma barra, né? Essas barras, elas fazem, né, em torno da cabeça se fossem tiras energéticas, se a gente conseguisse olhar energeticamente o que acontece na movimentação dentro da cabeça, né, elas formariam barras. Então se tornou barras de acesso. Barras de acesso à consciência. E o que acontece? Esses 32 pontos estão localizados, é onde a gente armazena, é o nosso disco rígido, né? Sabe o computador lá? Aquela parte do computador, o HD, que é a memória de tudo que existe, que passou por lá, de tudo que a gente está salvando? A nossa mente funciona mais ou menos assim, né? A nossa mente é um computador, ó, muito mais sagaz e inteligente do que qualquer Microsoft. Mas quantas vezes a gente, né, diminui a potência, né, desse cérebro magnífico que a gente tem, mas que aí essas programações que a gente vai recebendo ao longo da nossa vida, da nossa existência, desde quando a gente era esse ser somente energético sem corpo, né, chega e aí a confusão começa a acontecer. Então, o que acontece? Na nossa cabeça existem esses 32 pontos que estão armazenados, são esse disco rígido que armazena, né, todas as considerações que a gente tem sobre a vida. Tudo aquilo que um dia a gente viu, que a gente ouviu, que a gente aprendeu na observação, estando, né, usando as nossas capacidades cognitivas, que é o nosso raciocínio, que é isso que eu tô precisando usar aqui para falar com vocês, para lembrar dessa história toda, mas também a nossa capacidade subconsciente, que é aí onde a coisa fica interessante, né? A nossa cabeça, ela é dividida, a neurociência fala isso, né? Outras linhas aí de estudos, programação neurolinguística, fala que a nossa cabeça é o quê? Em torno de 95% a 90% subconsciente, que o Access chama de mente insana. Que essa mente que funciona numa linguagem muito diferente dessa que a gente está usando aqui, ó, para falar, para raciocinar. Ela está muito mais vinculada a frequências energéticas do que essas frequências energéticas decodificadas em linguagem. Decodificadas, né, numa clareza e numa linearidade de pensamento. Então, o que acontece? Né, esses 32 pontos, eles também estão abrangendo essa mente insana. Eles estão também, né, incluindo, né, essas frequências energéticas que são captadas, codificadas energeticamente nessa mente que a gente não tem um acesso assim tão simples como a gente tem no nosso racional. E lá, né, tudo isso, a composição do racional, do consciente e do subconsciente, gera uma eletricidade que está o tempo inteiro ali, ó, funcionando. É como se a gente, não só a nossa mente, mas o nosso corpo, o nosso ser como um todo, fosse ali uma engrenagem elétrica. Sabe assim, a usina que fica lá, fazendo todo aquele movimento para gerar energia para a gente ter luz, né? O nosso cérebro, o nosso corpo está o tempo todo trabalhando e funcionando para a gente também ter luz, para a gente ter consciência, para a gente poder viver, né? E muito das nossas questões, né? É super importante ter essa geração de energia através da nossa mente, do nosso corpo. A questão é que o nosso ponto de vista, né, que tem a ver com as nossas crenças, é que criam a nossa realidade.
Então, tudo aquilo que você aprendeu, ouviu, experimentou, desde o seu espaço consciente, cognitivo e racional, lá na escola, por exemplo, ou você que está me assistindo aqui, ou quando você estava lá, bebezinho! Oi, Reisdra! Quando você estava lá no útero da sua mãe, a sua mãe estava sendo uma usina energética lá. E ela estava processando várias informações de acordo com a perspectiva de vida dela. Tudo isso é essa carga elétrica que está, né, sendo armazenada nessa mente insana desde que a gente é um girino. Esses dias eu publiquei alguma foto aí, quando eu nem pensava em ser girino. Então, desde que a gente é um girino, a gente vai se compondo, né? E a gente vai compondo essa nossa mente. E a maior parte desses dados estão nessa mente insana, estão nessa mente oculta e inconsciente. De qualquer forma, as duas estão funcionando ao mesmo tempo e estão gerando essa energia muito louca, né? Essa energia muito louca que faz a gente experimentar a vida, que faz a gente ter prazer, que faz a gente ter tristeza, que faz a gente ter frustração, que faz a gente ir para o trabalho, que faz a gente acordar todos os dias, que faz a gente se divertir, que faz a gente ficar doente. Então, tudo isso é energia. O que acontece é que a gente tá o tempo inteiro, principalmente nessa realidade, né, muito engajado a pensar, a sentir, a se emocionar. É como se a gente não estivesse pensando, sentindo ou se emocionando, a gente não existisse. Mas as barras vêm aqui para contar, chegam no planeta para contar pra gente que é possível existir além de tudo isso. Não é muito louco, se você for pensar? Mas como assim? Peraí? Mas e se eu te contar que, de alguma forma mágica, misteriosa e milagrosa, relembrar, na verdade, vocês, a gente é uma energia que se integra a esse corpo, né? E que se apresenta nessa expressão humana, né? Ou outras terminologias que o Access gosta de falar também. E aí, quando a gente tá funcionando o tempo inteiro, né, no pensamento e no sentimento e na emoção e se desconectando dessa habilidade, dessa capacidade energética que é antes de tudo isso, antes do pensar e sentir e se emocionar, a gente acaba funcionando num espaço que é da polaridade. Vocês sabem o que é a polaridade? É tudo isso que a gente está vendo no planeta agora. São essas discussões políticas, são essas discussões sociais, né? É essa extremidade que está tudo entre 8 e 80. E onde é que estão essas nuances? Se a gente está falando de um universo que é diverso, infinito em possibilidades, por que será que a gente só está olhando e tendo atenção no 8 ou no 80? E o antes do 8? E do 8 a 80? E do 80 ao infinito? Quantas coisas a gente está deixando de ver porque esse condicionamento de pensamento, sentimento e emoção leva a gente a estar nesses polos o tempo todo, buscando o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, o que é bom, o que é mal. E nisso a gente perde esse espaço de explorar outras possibilidades e de sair dos pontos de vista fixos, né? Os pontos de vista fixos. Vamos falar um português melhor. E aí, o que acontece é, esse pensamento, sentimento e emoção que tá fazendo a gente estar nessa polaridade toda, ele tá gerando uma energia o tempo inteiro. E tá deixando muitas vezes, sabe essa mente inquieta que muitas vezes a gente tem, que não para de pensar e que muitas vezes, a maior parte das vezes, compromete a gente de perceber algo diferente, de ter aquele estalo, aquele clique, aquela criatividade, aquele ensejo que faltava para você mudar de rumo, para você criar algo diferente e grandioso. Então é isso, quando você tá na polaridade, a chance de você perceber, criar coisas diferentes é muito menor. Se é míope, não sei se é míope, eu não sei se eu posso falar míope. Na verdade, você tá com um binóculo, só que cada coisa tá olhando para um lado.
Só tá olhando pro bom e pro ruim, pro feio e pro bonito. E assim vai indo, né? E isso vai criando muitas limitações na nossa experiência de vida. Porque a gente acaba criando uma programação cerebral que, né, vem junto com a emocional, que só funciona no mesmo circuito. E o nosso cérebro, ele é um bicho muito inteligente, né? Muito capacitado. Só que quando ele fica limitado nesse circuito, ele cria armadilhas para você. Ele cria aquele labirinto sem fim, em que você não consegue entender mais nada e que você vai comprando e somando e buscando mais pontos de vista que vão reafirmando, confirmando e validando todas as suas limitações. Porque é isso. Amanhã, inclusive, eu vou falar sobre esse assunto numa outra perspectiva, não é barras, mas de falar quanto que a gente tá criando problema para confirmar a história ou a realidade limitante que a gente comprou para nossa vida. Vocês já pensaram nisso? É uma coisa inversa, mas eu vou falar nisso amanhã para não dar um nó na cabeça hoje, porque senão até a minha já tá dando nó. Principalmente agora que eu venho funcionando além do pensar. Pensar dá trabalho. E aí o que é mais interessante, não quer dizer que você não vai ser inteligente, não tem nada disso, isso é um ponto de vista também, né? Não quer dizer que você não vai ser bem sucedido, mas quer dizer que você vai explorar possibilidades além da sua mente. Olha que grandioso, né? Você pensar que tem muito mais que você está percebendo. E as barras de Access, elas vêm exatamente para isso. Então, todo pensamento, sentimento e emoção que estão ligadas a todas as considerações que você tem sobre a experiência de vida, a sua, a do outro, a do planeta, a da sociedade, elas têm essa carga elétrica e o que as barras fazem é dissipar a carga da sua mente. Então, algo muito comum durante uma sessão é você perceber um espaço. É como se a sua mente parasse de ficar maluca, de ficar falando sozinha. É um relaxamento que não é só um relaxamento do corpo, mas é um relaxamento mental também, né? Durante uma sessão, muitas pessoas começam contando histórias, trazendo seus problemas. E aí, a gente que é praticante ou facilitador tá lá, né? Com a mão nos pontos da cabeça, a pessoa nem termina a frase, ela simplesmente desmaia. Porque o que a gente fala é, para essa carga que está ali funcionando, essa engrenagem, essa usina, ela precisa de um repertório para ela existir. E o repertório se dá a partir dessas histórias que a gente vai contando e recontando e acreditando e repetindo mais daquilo que a gente não deseja na nossa realidade, né? Então, quando a gente vai para uma sessão de barras, que são esses 32 pontos, e eu vou convidar vou chamar o meu convidado especial, que ele tá aqui só esperando a oportunidade de aparecer. Johnzinho! Uma sessão de barras de Access é tocar esses 32 pontos que tem na cabeça. São toques muito gentis. E por isso que é uma perspectiva tão diferente, né? E tão interessante de tratar, né? De nos autocuidar, né? É uma sessão gentil, uma sessão carinhosa para o corpo, né? E é uma sessão que não precisa contar história. Ela vai trabalhar a nível energético muito profundo. E justamente por conta desse relaxamento que eu estava falando, né? É neste relaxamento, quando as ondas cerebrais, elas diminuem, é que aquela mente insana, o subconsciente, começa a vir para a superfície. É a hora que essa energia do subconsciente, que está lá, ó, trancada na mente,
trancada no corpo, né? Porque as nossas células, elas têm uma memória, né? Elas têm a sua própria consciência. E tudo isso que a gente está passando de pensamento estão armazenados na cabeça. Os sentimentos e emoções estão armazenados nas células do corpo. Então, quando a gente toca esses pontos, além de liberar, né, essa carga elétrica dos pensamentos, ela também é capaz de liberar essa carga elétrica, essa carga magnética, né, que está aí armazenada nas células do corpo, na memória do corpo. O corpo tem memória. Então, é tão interessante isso, porque você vai para uma sessão que você não precisa contar, se você não escolher contar, mas que está atuando além da sua mente, está atuando no corpo inteiro, né? E está permitindo com que haja um relaxamento muito profundo desde as suas ondas cerebrais, né, até o seu corpo, emergindo tudo aquilo, né, todas aquelas considerações que você tem sobre a vida, todas as crenças limitantes. Toda crença pode limitar, isso também é um outro assunto. Mas as crenças limitantes, aquelas que a gente já percebe que estão comprometendo a gente de viver melhor, né, elas vão energeticamente para a superfície e as barras têm esse poder de dissipar essa energia, né? E esse espaço que a gente se torna é um dos elementos de criação da nossa realidade, né? Então, receber uma sessão também proporciona isso, proporciona um grande relaxamento. E esse lugar de relaxamento é que a gente consegue gerar coisas diferentes pra gente, né? Inclusive o Access, né? Ele fala muito da gente expandir, se tornar infinito para fazer as perguntas, porque é aí que a gente consegue, né, criar algo mais grandioso e também interagir com essas moléculas, né, partículas e consciências que estão no universo. Então, quando a gente se propõe a ir para uma sessão para tratar de alguma coisa específica ou simplesmente percebendo, oi Carol, simplesmente percebendo que a gente pode, que a gente sabe que tem coisa mais, né, tem coisa maior. Eu tinha até algumas questões quando eu cheguei no Access, algumas questões assim bem desafiadoras que eu ainda não trouxe para a live, eu vivo citando ela, mas eu nunca abordei ela do começo ao fim. Mas o que acontece né, quando a gente, trazendo ou não trazendo, se você percebe que a vida pode ser melhor do que ela está sendo, isso já é um bom motivo para você buscar uma sessão de barras de Access, né? Então, uma sessão de barra, qualquer pessoa, respondendo uma pergunta que me mandaram, qualquer pessoa pode receber, tendo ela um objetivo específico ou não, né? Oi, Edilene, tendo ela um objetivo específico ou não. Então, assim, se você percebe que o seu universo pode ser mais grandioso, a sua vida pode ser melhor, é um bom motivo para você buscar. Ou se você já está lidando com outras questões realmente específicas, como, por exemplo, as questões de saúde mental, né? Síndrome, não é síndrome, gente. Ansiedade, né? Crises de ansiedade, era isso que eu queria dizer. Crises de ansiedade, depressão, insônia, compulsão, obsessão, né? Ou doenças físicas também, né? Ou você sabe que você tá ali rodando sempre no padrão da escassez, tá sempre faltando, tá faltando amor, tá faltando dinheiro, tá faltando carinho, tá faltando emprego, tá faltando tudo, entendeu? Tudo isso é um bom motivo para você buscar uma sessão de barras de Access, né? E aí me perguntaram também, né? Se é possível receber uma sessão à distância. Não é possível receber uma sessão à distância. O Gary, que recebeu a informação, né, que recebeu a técnica, fala que não. Que inclusive, né, receber uma sessão de barras é reensinar o corpo a receber. Porque a gente comprou tantos pontos de vista nessa realidade, a gente foi educado a tanto negligenciar o nosso corpo e separar a nossa mente do nosso corpo,
que o corpo parou de receber, ele parou de entender o receber. E o receber nessa realidade, no planeta Terra, ele está muito vinculado ao receber pelo corpo. O corpo é essa matéria que permite com que a gente receba tudo, tudo, né? Receba experiências e receba inclusive coisas materiais nessa realidade, né? E a Cris está contando aqui, né? A Cris é minha amiga, a gente se conheceu num curso de Access, e o Uriel, que é o filho dela, que é o meu... Como é que fala, Cris? Meu marido, meu pretendente, porque ele disse que vai casar comigo na igreja da Pompeia. Não é, Uriel? O Uriel tem autismo. E o Uriel vinha, né? Cris, me corrija se eu estiver falando uma bobagem aqui. O Uriel vinha tomando várias medicações para conter as crises dele, para dar uma qualidade de vida melhor para ele. E a Cris percebeu que as crises, né, continuavam acontecendo, e a Cris foi buscar alternativas para contribuir com o processo do Uriel. E uma das coisas que mudaram muito a realidade dele e a realidade deles, né, dela como mãe, foram as barras de Access. O Uriel está quase um facilitador, alguém que pode dar uma aula de barras de Access, não é verdade, Uriel? Eu sei que ele está me assistindo por isso. E o Uriel conteve muitas dessas crises, reduziu muitas crises e deixou de tomar algumas medicações, não é, Cris? Por estar recebendo as barras sempre, por estar pedindo, ele já entendeu tanto que é um lugar de descompressão da realidade dele, que ele até ele mesmo pede para receber as barras, né? E aproveitando para falar que não tem contraindicação, inclusive, de você conciliar com nenhum outro tratamento que você esteja fazendo. Tratamentos médicos, né? Outras terapias, né? Olha lá, a Cris está contando que o Uriel está há 6 meses sem medicação. Coisa mais incrível, né? Porque a gente sabe também, né, não menosprezando a medicina, mas a gente sabe que a medicina, que as medicações, elas estão muito mais estão contendo, na verdade, os sintomas e não estão liberando a causa. E quando a gente fala de Access e das terapias energéticas, né, nessa perspectiva quântica, ela está lá justamente porque ela entende que tudo é energia, inclusive essas coisas que a gente está criando no nosso corpo e na nossa realidade. Então é uma forma de você ir lá e tratar na raiz e dissolver a raiz, e não só ficar ali, né, usando um método paliativo de minimizar o impacto da doença na experiência de vida, que a maior parte das medicinas, elas acabam funcionando assim, né? Então tem entre as terapias energéticas, essa é uma possibilidade inclusive para quem vem fazendo terapia. Quem nunca, eu já fiz muita terapia alternativa e muitas vezes eu ficava naquele looping, porque eu estava sempre buscando os porquês, as razões do que vinha acontecendo. E o fato de me levar, né, de fazer esse exercício de buscar o motivo, me fazia me manter no looping. Então, o porquê me levava à possibilidade de causa, que muitas vezes nem era causa, porque eu ainda estava muito na superfície da minha mente buscando essas respostas, né? E disso fazia com que eu gerasse mais daquela energia que conscientemente eu não gostaria de estar escolhendo. Olha que louco. E quantas vezes eu fui para a sessão de terapia e eu não tinha o que falar, porque nada tinha mudado, né? E aí eu falava, mas aí eu tenho a sessão, tenho 1 hora para ficar lá na cara da terapeuta, o que eu vou fazer? Aí eu ficava buscando a rebimboca da parafuseta na situação para contar o que podia ser diferente da última sessão. Eu me lembro que a última vez que eu fiz a psicanálise, eu fiquei 1 ano contando a mesma história. 1 ano contando. Eu acho que a mulher já não aguentava mais. Eu reparava na cara dela, ela falava, a bicha, né, não toca o disco na faixa diferente, tá sempre na mesma patifaria. Então, eu não tô dizendo para você não ir na psicanálise, cada um entende o que funciona melhor para você, mas receber sessões de barras vão criar um espaço
e te tirar desse circuito para que você comece a perceber outras coisas no seu processo e traga uma dinâmica, né? E traga mais autonomia para você fazer conexões diferentes daquela que te prendiam dentro daquele looping, né? Então, olha que interessante que pode ser. Eu me lembro que quando eu facilitava Theta Healing, eu nem venho facilitando mais Theta Healing, mas quando eu facilitava era uma das possibilidades, quando a pessoa ainda estava com dificuldade de ir lá nas profundezas da raiz do problema dela, né? Uma das possibilidades vai fazer sessões de barras, porque as sessões de barras vão trazer à tona aquela limitação que está lá na mente insana e que está sendo essa energia que está reproduzindo e repetindo os padrões sem que a gente consiga alcançar através dos porquês, porque o porquê vai girar no mesmo quadrado ou na mesma roda. É quando você sai do porquê e pede por algo mais grandioso, por alguma informação que você não tinha até o momento, ou que você nem está considerando, a maior parte das vezes, é que a gente consegue perceber, receber outras perspectivas, nem da mesma história, eu diria, mas de um futuro diferente daquilo que você estava vivendo até o momento, né? Porque estar na perspectiva da mesma história é se manter no looping. Como seria, né, você pedir por um futuro diferente daquilo que você está vivendo? Quantas vezes a gente também fica aí lidando com as nossas questões e a gente está colocando a energia, a nossa atenção no aspecto negativo da história, né? Como que olhando para o aspecto de negativo, direcionando sua energia para o aspecto negativo, né, a gente espera que algo diferente apareça? Como seria a gente começar a pedir por algo mais grandioso diante daquilo que a gente está vivendo, né? No lugar de ficar, nem sei se existe essa palavra, retronutrindo aquele mesmo circuito de limitação, né? Então, as bases, elas geram esse espaço para que essa possibilidade aconteça. E aí o Access, né, já está há 30 anos oferecendo essa ferramenta. E nos últimos, talvez 7 anos é que ela chegou no Brasil. Acho que já deu 7 anos, né? E ela vem se popularizando cada vez mais. É bastante interessante que atualmente o Brasil é o país onde tem mais praticantes e facilitadores, que são as pessoas que dão curso de barras de Access, né? Que energia será aí que combina em algum lugar, né, com o Access, que permite com que mais brasileiros escolham dessa ferramenta, né? E eu sou uma dessas pessoas, porque depois que eu conheci o Access, as coisas vêm mudado e eu venho descobrindo cada vez mais outras possibilidades diante daquela mesma coisa, da primeira coisa que eu vi do Access. Então é muito incrível como vai expandindo e gerando um espaço pra gente, né? E dentre, né, eu tava falando de todas as pessoas que podem receber, que não tem contraindicação se você já tá passando por um tratamento. Oi, Tiago, oi, Kleber, oi, Marina, tá passando por um tratamento? Crianças podem receber, né? Idosos podem receber, mães grávidas, crianças. Existem várias observações aí que, né, pessoas que praticaram, levaram para as escolas do quanto que essas crianças melhoraram, inclusive a capacidade cognitiva delas. Elas tiveram mais clareza para pensar. Eu penso que talvez elas tenham mais clareza para pensar porque não tinham outras interferências de pensamento comprometendo o aprendizado, porque é muito disso. O que as barras fazem é com que a gente esteja mais presente no momento. E a gente só consegue mudar qualquer coisa na nossa vida estando presente. Olha que presente que é. Agora, quantas vezes a gente tá lá no passado tentando entender o porquê, ou a gente tá num nível de ansiedade tentando prever o futuro e deixando de ficar nessa, né, de se manter no presente, que é onde a gente tem a possibilidade de mudar agora para, né, receber um futuro diferente. O futuro está sendo criado hoje, ele não está sendo criado amanhã, né? Então, a possibilidade que as barras fazem também é da gente estar mais consciente no momento presente, né? E também, né, acessando esses outros espaços, porque o Access, quando ele fala e reconhece que a gente é mais do que pensamento, sentimento e emoção,
porque antes disso a gente é esse ser energético, ele traz outros 4 verbos para explicar a nossa potência de existir em um lugar mais grandioso, que é ser, saber, perceber e receber, que são qualidades, né? São capacidades que vão além do pensar. Para você ser, você não precisa pensar, sentir e se emocionar. Para você saber, você também não precisa pensar. O que você sabe está ali, ó, num segundo de acesso, né? Para você perceber, oi Dani, se eu ofereço classe de barras online, não ofereci ainda. Eu fico aqui pensando como é que seria essa dinâmica, porque eu percebo que ela cria mais pessoalmente, né? Para entender a posição dos pontos, né? Mas enfim, o que mais é possível, né? E perceber, a gente também está em outro nível. A percepção não necessariamente está ligada à emoção, ao sentimento. E o receber é aquilo que eu falei no começo da live, que a gente interrompeu, né, por tantos julgamentos que a gente tem sobre o nosso corpo, que é o nosso principal instrumento de receber no planeta Terra, né? Se a gente não tivesse um corpo, a gente não teria a capacidade de se conectar aqui. Então, olha que grandioso que é, né? Como seria a gente baixar todas as barreiras sobre o que a gente entende sobre receber através do nosso corpo, para que a gente possa acessar, inclusive, a consciência que ele é. Porque além da nossa cabeça, do nosso racional e cognitivo, o corpo também tem uma consciência que está aqui a nosso favor. A questão é que a gente interrompeu muito dessa conexão sem saber, obviamente, inconscientemente, ou né, conduzido por algo aí misterioso e maior, de crenças que fizeram com que a gente limitasse para que talvez a gente seja controlado nessa realidade, né? Não ter essa conexão com o corpo, não confiar tanto no corpo. E ele é esse instrumento que está junto da gente para gerar mais para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Então, inclusive, é isso, né? É o fato das barras acontecerem com toques na cabeça, e as barras de Axis, os toques acontecem na cabeça, nas mãos, né? Uma sessão inteira, né? A gente começa com um toque na cabeça, a gente passa por um único toque na sola do pé, e depois a gente volta para as mãos e vai para a cabeça, né? E aí a gente trabalha esses 32 pontos na cabeça. Então a cabeça nessa técnica é esse foco aonde a gente vai tocar mais para ensinar o corpo a receber, né? E aí o que acontece? Quando a gente dissipa esse monte de pensamento, sentimento e emoção que na grande maioria não são nossos, que estão aí na atmosfera e a gente está interagindo com eles porque a gente não está plenamente consciente, inclusive para endereçar aquilo que não é nosso, para onde pertence, né? A gente consegue... já perdi meu raciocínio, às vezes acontece isso. Me ajuda aí, povo! A gente consegue... O que eu tava falando, meu Deus? Como pode melhorar meu raciocínio? Isso porque eu fiz barras essa semana 4 vezes. É porque eu realmente não tô usando mais tanto meu pensar. Tô mais funcionando das outras coisas. Mas eu tava falando... eu vou ter que pular. Daqui a pouco eu volto nesse assunto. A quem pertence isso? Exatamente. Tinha isso da quem pertence. Lembrei o que é que eu queria dizer. Quando a gente sai desse circuito de pensamento, sentimento e emoção, obrigada, Michael, a gente começa a liberar essas camadas e camadas de crenças que não são nossas e que impedem a gente de acessar quem a gente é de verdade e o que verdadeiramente funciona pra gente. Vocês já repararam, né? Às vezes tem muitos termos aí na criatividade que falam, sai da caixa, mas o quanto que essas pessoas ainda também estão na caixa? Que elas ainda estão muito, né, sendo aí direcionadas a ficar sempre no pensamento, sentimento e emoção. E aí, quando a gente começa a tirar a cebola, né, aquelas cascas, as camadas, como se a gente fosse uma cebola de crença, a gente começa a chegar nesse lugar
que é efetivamente o que a gente é, né? A gente começa a acessar as nossas capacidades, os nossos superpoderes e nossos saberes, desde que a gente é esse ser energético, entende? Então, olha quantas possibilidades se abrem quando você vai para uma sessão, né? Quando você se dispõe a isso. E voltando nesse aspecto da gentileza, eu acho muito gentil e também acho uma possibilidade para quem não tem facilidade em falar. Porque não quer dizer que o fato de você deitar e receber a sessão, essa energia não vai estar sendo acionada, essa energia não vai estar subindo para a superfície para que ela seja dissipada, né? Então, inclusive falando sobre receber a sessão, as sessões costumam acontecer de 1 hora, né, a 1 hora e meia, depende do praticante, depende da pessoa, né? Oi, Vivian! Gente, a Vivian é fera. Assistam ela também. Eu assisto bastante você, Vivian. E a Iracema também. Oi, Iracema. E aí, quando a gente começa, né, a acessar quem a gente é de verdade, é que a gente começa a entrar nesse lugar de escolha, né? E a gente também sai da polaridade, porque quando o que funciona pra gente, não necessariamente, vou dizer mais, a maior parte das vezes, não tá aí, não tá qualificado ou classificado, né, pela realidade como certo ou como errado. É aí que a gente começa a ter mais autonomia para experimentar o que efetivamente funciona pra gente, sem o julgamento. Isso também é uma das coisas que as barras permitem com que a gente acesse. Esse espaço de ser, viver, né, interagir, experimentar sem se julgar, sem se auto-julgar e sem julgar as pessoas, né? Porque toda vez que a gente está se julgando, a gente está se diminuindo, a gente está deixando de reconhecer as nossas potências, né? A gente está buscando o errado da gente no lugar de perceber muitas vezes que isso que é julgado como errado, que a gente aprendeu como errado, pode ser uma das nossas maiores potências, pode ser o diferencial que a gente trouxe para o planeta para contribuir, né, com a unidade, como elemento da unidade, né, que pode contribuir com a sociedade, pode contribuir com a nossa existência no planeta. Eu acredito muito que se a gente está aqui, a gente tem um propósito, né, e sair dessa caixa e perceber quem a gente verdadeiramente é que permite com que a gente, né, experimentar quem a gente verdadeiramente é, sem nenhum julgamento, permitir com que a gente acesse esse propósito, né, e também de uma forma mais leve. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e estava falando, né, quantos anos da minha vida eu comprei que a facilidade era algo medíocre. E aí, quando a gente chega no Access, a gente aprende que a facilidade é que funciona mais pra gente, que nada tem a ver com o julgamento da mediocridade. Mediocridade é uma outra coisa. Pode ser uma outra coisa, né? Porque tudo que é leve pra gente vai ser mais fácil, vai ser mais prazeroso, vai ser mais divertido. Mas muitas vezes a gente tá aqui e a gente aprende que a gente só é alguma coisa, né? A gente só é reconhecido por alguma coisa, ou a gente só tem uma boa história para contar, para participar das histórias tristes do planeta, né? Quando a gente tem alguma dificuldade. Então, vocês já consideraram isso? Né? E aí as barras também vêm para permitir com que a gente viva com mais facilidade, porque quando a gente libera o julgamento da nossa existência, que está funcionando nesse circuito de pensamento o tempo todo, né? A gente consegue ter mais facilidade na vida, a gente consegue perceber tudo o que está acontecendo com outras lentes, com um olhar muito mais de observador do que de concordar, se alinhar, reagir ou resistir a tudo isso. Né? Toda vez que a gente entra nesse espaço, a gente começa a funcionar de novo na polaridade no pensamento e no pensamento, sentimento e emoção. E isso também gera uma energia. E no lugar dessa energia ser mais contributiva para a nossa vida e para o planeta, ela vai
reproduzir aquilo que a gente está julgando, né? Inclusive o que a gente julga bom pode ser um limitador da nossa realidade, porque quando você julga muito que uma coisa é muito boa, né? É como se não existisse nada melhor. Se o universo, de novo, é infinito e abundante, né? Quantas outras coisas podem ser incríveis e estão inimagináveis, né? Diante dos nossos julgamentos, que a gente ainda não acessou, né? Quantos milagres, se fala muito de milagre, né? Milagre parece um negócio muito inalcançável, mas será que não é uma questão de baixar os julgamentos do que seria um milagre, né? E permitir entrar num espaço de possibilidades para receber e ter mais disso todos os dias na nossa vida. Oi, Elis, oi, Mara, boa noite. Então, tem tudo isso. Eu já falei um monte, eu já perdi de novo. Eu nunca acho que vou conseguir colocar. Eu nunca não. Mas toda vez eu venho falar um monte de coisa, é tanta coisa nessas barras que tem que fazer uma aula de barras de Axis, viu, gente? Mas bom, a gente falou de crianças, eu citei sobre as grávidas, inclusive facilita, né? Tem observações aí de que facilita demais o trabalho de parto, né? Para as mulheres que estão grávidas e recebem, porque quantos pontos de vista tem sobre a gravidez, sobre o parto, que a pessoa compra como uma realidade para ela, e isso tudo se torna uma realidade, né? Então, liberando também, dissipando as energias que estão em torno disso, né? A probabilidade dela ter uma realidade mais fácil durante o trabalho de parto é muito grandiosa, né? Então, os bebês podem receber também, e eles, né, assim como o Axis até fala assim, assim como os animais, não tem os julgamentos, a gente vai criando as camadas de julgamento que vão limitando a nossa experiência de vida ao longo da vida. Então, um bebezinho tá lá, só querendo receber, experimentar a vida sem nenhum julgamento. O julgamento ele aprende com a gente, adulto, o que é certo e o que é errado. Então, pelo fato dele não ter julgamento, ele tá sem barreira nenhuma. Então, a possibilidade dele mudar e, de repente, dessa criança crescer de uma forma muito mais expansiva, né? E ter uma vida mais fácil do que a gente que veio aí nessa programação de limitação por anos e anos até acessar essas ferramentas de consciência, né? É muito mais grandiosa. Então, né? As sessões são bem-vindas para todo mundo. E o Axis fala, né, quanto que você quer mudar? Se você realmente, né, escolhe mudar, isso também vai determinar a quantidade de sessões que você escolhe fazer, né? Eu, agora nas férias, tenho feito 4 vezes na semana. Se todo dia aparecer, eu tô fazendo. E o quanto que eu vou vir experimentando situações, porque são situações que precisam ser contadas em outras lives, que eram assim tão delicadas para mim, que me geravam tanto sofrimento antigamente, e que elas estão em um outro nível de experiência, com uma facilidade, com uma leveza que eu não consigo nem descrever para vocês assim. E o que ela vem fazendo é isso: quanto mais você quer mudar, né, sugere-se que mais sessões você receba, né? Então, não tem, o Axis nunca vai falar você tem que, porque de volta, né? Uma dos objetivos do Axis é tirar a gente do julgamento. Quando eu falo que você tem que, eu já estou julgando que só diante dessa condição você vai aprender algo diferente ou vai receber algo diferente. Então, é para você escolher. Mas você escolhe o quão disposto eu estou a mudar, com quanta dinâmica e agilidade eu estou disposto a mudar. E isso vai determinar o número de sessões que você pode escolher, né? E aí vem uma coisa que é uma coisa interessante. O Gary fala, né, que canalizou, que ele gostaria que pelo menos em cada casa no planeta existisse um praticante de barras. Porque o quanto que facilita ter alguém ali para fazer uma troca, para correr aquilo, para correr as suas barras, que é como a gente chama, porque corre a energia de um lado para o outro, né? O quanto que isso facilita para a mudança e para uma fluidez, né, na vida dessas pessoas desse lar, na melhora dos relacionamentos, né, na expansão desses indivíduos, o quanto que esses indivíduos que estão dispostos de repente a estar em um espaço maior de criação
podem contribuir com cada um deles, né? Saindo desses julgamentos. Então, ser um praticante é uma possibilidade de você ter a ferramenta e qualquer um pode fazer. Parece, não tem nada de complicado, bem diferente de outras coisas que eu aprendi, é muito fácil, é muito simples, é só escolher. E você que está me assistindo agora ou no futuro é um ser energético, então não requer nada além da escolha para você se permitir perceber como é engajar, né, as barras na cabeça de alguém ou realmente também correr as suas próprias, né? E a gente fala sobre a autoaplicação também. A autoaplicação, a gente recomenda que todo praticante de barras ou facilitador se autoaplique quando ele não tem ninguém para correr as barras dele, né? Ou se autoaplique no dia a dia também, porque nunca é demais. Oi, Patrícia, nunca é demais, mas assim como uma massagem, quando você pensa em fazer uma massagem no seu pé quando ele está dolorido. Você vai receber a massagem, ela vai trazer um alívio, mas não é muito diferente quando você vai receber uma massagem de alguém no pé. Não é muito mais prazeroso, você não entra em um outro espaço, né, de experiência quando você está recebendo. Então é por isso também que receber as barras de alguém, né, potencializa demais a dinâmica e os ganhos da ferramenta, né? E eu também estava lembrando sobre uma coisa, quando você é praticante, quando você vai correr as barras de alguém, olha que presente grandioso que é o verdadeiro dar e receber, porque você consegue, todos os pontos de vista que você tem em comum com aquela pessoa que você está ativando os pontos, que você está correndo as barras, eles são dissipados mutuamente em você. Então, olha que incrível, você vai dar, né, ali uma contribuição para a pessoa, você vai presenteá-la com essa ferramenta e você recebe tudo de volta, né? Tudo aquilo que é em comum com você volta para você e dissipa também. Então, assim, eu percebo honestamente, tem até uma outra facilitadora que falou outro dia aí, que as barras é uma ferramenta do futuro. Eu vejo, primeiro que são 30 anos, a gente já vem observando coisas grandiosas, tem inclusive 2 pesquisas rolando com umas doutoras aí que estudam, né, que saem ali do lugar só da medicina tradicional para estudar outras coisas energéticas e que tem relatos, assim, de ter melhorado 70% pessoas que estavam em crise de ansiedade, né, diminuído também, tipo, sei lá, 80%, eu até deixei anotado aqui, mas eu acho que não vai dar tempo, eu tô com medo da live cair. As pessoas que tinham depressão também, ter diminuído absurdamente esses lugares de depressão, porque tá tudo ali muito nesse nível, nessa frequência de pensamento, de polaridade, de julgamento, né? Então, olha quantas coisas grandiosas, mas assim, no geral, em suma, o que você pode perceber com as barras? O ataque até anotado. Maior clareza mental, motivação, um aumento significativo da alegria e da felicidade. Vocês estão vendo, né, gente, que qualquer coisa eu tô dando risada. Um relaxamento mais profundo. Ele reduz, né, diminui ou acaba com a insônia, porque a pessoa também que está insônia, ela está numa agitação cerebral muito grande, então ela diminui o nível, a frequência cerebral, consequentemente melhora a qualidade do sono. Então também é benéfico para tratar a ansiedade e depressão, controle da saúde do peso. Eu tenho essa experiência com peso, Brasil, que é o assunto da minha live polêmica. Eu nunca mais engordei. Quando eu dissipei os meus pontos de vista sobre engordar e emagrecer, como pode melhorar? Melhora também, né? Reduz totalmente o estresse, porque você vai criando um espaço, não só na sua mente, no seu corpo, né? Tira essa sobrecarga do dia a dia, né? Elimina enxaquecas muitas vezes, essas enxaquecas incuráveis que as pessoas ficam tomando remédio não sai, né? Aquele ataque de pânico, né? Que também está muito na frequência do pensamento, sentimento, emoção e de coisas que estão ali na atmosfera que a pessoa está reproduzindo e não está consciente.
né? E o transtorno obsessivo compulsivo, aquelas pessoas, né, que tem ali um toque, outra coisa. Eu já estava nesse nível de obsessivo compulsivo em torno da alimentação, que é o assunto da minha live, que eu vou contar a minha história e a grande contribuição que as barras fizeram para mim. Mas assim, numa sessão você pode ter um grande relaxamento ou a sua vida começar a mudar imediatamente. Eu, na minha experiência individual, a coisa foi acontecendo aos poucos, né? Quando eu vi, gente, será que minha live vai cair? Parece que sim. Meu Deus, como pode melhorar? Se cair, vocês voltam comigo. Não, agora pode ficar mais. Que presente do universo, Marina. A Lorena tá falando que eliminou o toque. Olha só que interessante, né? Umas coisas que parecem incuráveis e o quanto que esse toque, né? Esses transtornos obsessivos compulsivos, eles direcionam a nossa energia só para aquele lugar. O quanto que a gente deixa de criar outras coisas na nossa vida porque a gente só tá focado ali, né? Eu tinha uma mente completamente doente, só que ninguém sabia. Porque você vai ser vulnerável bastante para contar a loucura que tá passando na sua mente, né? Ali, quando você está conversando com a sua amiga, falando, sei lá, do dia ensolarado. É difícil você se colocar nesse lugar, né? É desafiador se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. E, inclusive, todo esse trabalho do Access Consciousness é pra gente se permitir ser vulnerável também. Porque quando a gente é vulnerável, que a gente também se permite mudar, porque a gente reconhece que existe algo mais grandioso além daquilo ali que está limitando o que a gente está vivendo, né? Oi, Fê, Marcelo, Gabi, gente, chegou um monte de gente, o que mais é possível? E aí, deixa eu ver o que mais que eu tinha colocado aqui, meu pai. Ah, meu Deus! Então é isso, quando você é um praticante, queira você, né? A vantagem de ser praticante é isso. Você não precisa nem ir até uma pessoa para receber sessão. Eu adoro, vocês querem marcar sessão comigo? Eu amo correr barras. E eu entro nesse lugar aí que eu nunca entrei, num espaço de meditação. Eu pratico meditação ainda, até hoje, eventualmente, né? Mas lembra que eu falei que diminui a frequência cerebral? Então, ele diminui. Existe uma pesquisa, inclusive, de um neurocientista que tá lá no site do Access, que vocês podem acessar, que eu até posso colocar essas referências em algum lugar aí do meu Instagram, mas ela diminui a frequência num nível. Existem experimentos que falam que 20 minutos de barras pode ser igual para algumas pessoas, até como se fosse 2 horas de uma meditação profunda. Olha que coisa mais fantástica. E esses dias eu estava ouvindo um podcast também que estava falando sobre uma pessoa que, inclusive, as barras permitiram com que ela se sentisse, sim, um julgamento de mais adequada, porque ela sempre foi estimulada a fazer meditação. Faz meditação que você vai acalmar a sua mente, faz meditação que você vai estar no presente. E ela falou que ela não conseguia, ela se colocava lá e ficava aquele monte de macaquinho na cabeça dela saltitante. Quem nunca tentou fazer uma meditação e ficou lá, gente, eu não consigo ficar no lugar, eu não consigo ficar na presença, todo pensamento passa, atravessa, vai e volta. Quando eu tô pensando no cachorro, eu tô pensando na conta. Então, o que as barras proporcionam com que a gente chegue nesse lugar com uma facilidade, com uma gentileza, com relaxamento, meu povo, que se você não experimentou ainda, tá na hora de experimentar. Então, quando você é um praticante, né? Se você escolhe ser um praticante, além de receber uma sessão de Moá ou de outras pessoas que estão aí, os facilitadores todos, se eu não me engano, no Brasil tem 10 mil pessoas que correm barras já. Você também, né, tem a possibilidade de repente oferecer ali para suas pessoas como um presente, as pessoas que estão ao seu entorno. A cada sessão que você oferece, você dissipa os pontos de vista em comum de quem você está atendendo, né? E você também pode fazer disso uma fonte de renda, por que não, né? Você pode trabalhar com isso ou
não. É uma escolha, não existe um tem que nada. E isso que é mais legal do Access, né? E além disso, ó lá, a Mara oferece sessões em Santo André, a Lorena em Dublin. Quem mais tem aqui? Tem o Maicon em Extrema, Minas Gerais. A Cris, que estava ali do Uriel, também é praticante e facilitadora. Quem mais aqui? Vão colocando aí, gente. E... Ai, o que eu tava falando? E que aí, quando você se tornar um praticante, você precisa, né, passar um dia de aula de barras. E essa aula, que é muito incrível, ela ensina, ela apresenta essas ferramentas verbais que a gente integra no nosso processo para ficar, né, cada vez mais no lugar do espaço, né, e sair do circuito pensamento, sentimento, emoção. O que eu percebo é que é como se, quando você é praticante, você tem a possibilidade de explorar essas ferramentas pós-sessão até uma próxima sessão, e assim consecutivamente. Então, o que eu percebo que, né, por dominar essas outras ferramentas, as perguntas, outras formas de perceber, receber, interagir a vida que se aprende num curso de barras, né, a gente consegue, talvez, pelo menos eu falar sobre mim, eu venho conseguindo dar uma fluidez para o meu processo de expansão com mais dinâmica, né? Com mais completude, talvez, né? Porque eu pego esse conteúdo e vivo esse conteúdo no meu dia a dia. E é ele que tem proporcionado muita facilidade para eu viver, né, nesse planeta interessante que a gente está vivendo hoje, com tantas questões acontecendo ao mesmo tempo, mas percebendo, né, e me permitindo e podendo, né, acessar outras coisas além daquilo que estão me contando, tá? Coisas que estão muito mais coerentes com a minha verdade do que com a verdade que estão me dizendo, entendem? E então, eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? Pessoal, deixa eu ver. Nossa, eu trouxe aqui um material, não queria ler o material, acho que eu não li o material, né? E num curso, a gente aprende em torno de 14 ferramentas para a gente estar mais presente no dia a dia e ter esta autonomia. Não é muito legal, cara? A gente troca muito, né? E aí vou falar também uma vantagem de ser praticante, porque se cria uma comunidade, né? Essas barras todas que eu tô recebendo aí durante as minhas férias é com a galera que eu conheço, que é praticante também. Uma fala comigo, eu falo, e aí, vamos correr barras? Vamos correr barras ali, vamos correr barras aqui, vamos correr barras lá, e assim vai indo. E aí vai criando uma grande rede de pessoas que estão num espaço diferente para lidar com esse mundo, né, com menos conclusão e com mais possibilidades, né? Que é isso que a gente fala, né? A conclusão, ela sempre vai limitar. Agora, quando você está no espaço, você consegue sair do ponto de vista fixo e perceber outras possibilidades de gerar a vida, de contribuir com o planeta, que não é resistindo, reagindo, se alinhando e concordando, que é aquela fórmula química, vamos dizer assim, para a gente gerar mais daquilo que a gente diz não desejar. Então, veja como é uma possibilidade de operar, de funcionar em um outro lugar. Por isso que eu acho muito, muito, muito mágico, né, para minha vida. Adoro ouvir as histórias de barras, né, e das pessoas, de como vem mudando tudo e vem mudando nessa facilidade. Gente, né, é muito mais legal ter uma vida fácil, divertida, leve e cada vez mais acessando essas potências que a gente é. E fazendo grandes perguntas para trazer coisas novas para a nossa realidade. Eu vou contar para vocês a pergunta que eu venho fazendo diariamente. Eu fiz aí um reel, mas ela saiu pela metade porque não dava para fazer a pergunta inteira. Mas eu tô num espaço de perguntar todos os dias, assim como o Gary fazia lá com a pergunta que ele acessou. Vamos ver o que vai aparecer para mim, né? Quem sou eu
com todas as minhas capacidades, superpoderes e saberes, desta e de outras dimensões despertos, como eu levaria a minha vida? Como seria a vida que eu levaria? Então, assim, é um lugar de acessar coisas que o meu circuito mental não tá, já sabe. Não, eu quero ir além disso. O que mais é possível para mim, né? Se eu sou parte dessa unidade, vocês todos que estão assistindo também são. Então, o que é que a gente não acessou ainda, que está disponível, né? E que a gente precisa escolher disso. E escolher, né? Ir além das histórias que vêm se repetindo nessa realidade para criar uma experiência diferente e, consequentemente, um planeta mais grandioso. Eu acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Eu vou dar uma aula de barras agora no domingo, dia 8 de novembro, aqui em Perdizes. Eu e o meu querido John. Ele é meu assistente, ele não perde uma aula, ele chega cedo. Esse boy aqui tá contratado e recontratado. Então eu vou dar essa aula. Tem outras facilitadoras que apareceram aqui que também estão dando aula. E eu desejo hoje, meu pedido para o universo é que mais pessoas tenham essa ferramenta, porque se todo mundo estiver, né, vibrando, né, nesse lugar de mais leveza, a gente pode criar muito mais do que a gente criou até agora. E a gente pode gerar essas possibilidades que parecem impossíveis, né, de experimentar, né? E eu tinha mais uma coisa para falar. E agora o que era? Gracinha. Olha lá, a Cris fala que eu sou a Hebe de Cachos. Vocês concordam? Ai, meu Deus do céu. Ai, eu ia falar uma coisa, gente. Já esqueci de novo, meu Deus. O que era? Bom, é isso. Numa aula vocês vão aprender as 14 ferramentas. Vocês vão dar risada comigo. Vocês podem fazer 2 trocas, né? Então, que é justamente para se familiarizar mesmo, né? Se familiarizar com a energia, né? Aprender esses pontos e começar a educar o nosso... Educar não, mas talvez relembrar este corpo, né? Que é um corpo energético e que está cheio de consciência disponível para oferecer e receber, né, durante a nossa experiência de vida. Então, é muito incrível. Eu lembro que quando eu já tinha estudado várias coisas antes de chegar nas barras e cheguei ali meio que caí ali sem saber o que era. E as outras coisas era assim, eu dominei esses assuntos, mas eu senti ainda uma densidade tão grande assim, né? E eu estava acostumada com isso, então para mim era isso. E aí o dia que eu fui para uma aula de barras, nossa, a coisa foi tão diferente, foi tão mais leve, tão mais divertido. Quando eu coloquei a mão na cabeça da minha parceira de troca, parecia que eu estava fazendo isso desde que eu, sei lá, existia em outro lugar, assim, sabe? Era muito fácil para mim. E assim são todas as ferramentas de Access. Elas são fáceis para que a gente possa usar. E para que, como diz Gary Douglas, para que a gente seja as ferramentas, né? E que com isso estejamos mais conscientes. Porque é esse o propósito das ferramentas. Então, termino essa live de hoje com 2 perguntas. Quanta mudança vocês podem ser que vocês ainda não consideraram? Quão felizes vocês podem ser que vocês ainda acham impossível? É isso. Muito obrigada por estarem aqui comigo esta noite. Amanhã eu tô numa live com o Chico às 8h30 da manhã falando sobre histórias. Mais um coffee break delicioso. Sim, eu faço bolos para as minhas aulas de barras. Então, se você gosta de bolo como eu, eu tiro todas as dúvidas sem pressa. Então, assim, não marquem compromisso depois da minha aula, porque essa aula pode ir até às 8 da noite. Mas eu tenho certeza que você vai sair sem nenhuma dúvida.
O meu compromisso é com a energia das barras e com o seu saber, o nosso saber, né? Eu acho muito importante a gente ter a clareza de tudo que tem neste manual, para que de fato a gente aproveite, né? Tudo isso que isso daqui proporciona, porque é um manual curto, simples, mas que se a gente integra isso na nossa realidade, muda de um jeito e vem mudando e vai mudando e vai mudando e vai mudando. E o que mais é possível? É isso, gente. Gratidão por estarem aqui. Espero encontrá-los. Como diz o Dr. Dan, que é o cofundador de Access, espero encontrá-los você pessoalmente algum dia. Quem eu não conheci ainda. Se passarem por São Paulo, esses dias alguém falou assim, parece que é legal ser sua amiga. Eu falei, me chama pra tomar alguma coisa que a gente vai ser amiga com facilidade, alegria e glória. Porque eu sou assim, eu gosto de ser assim é minha verdade. Gente, um beijo grande pra vocês, um beijo meu, um beijo do John. E até uma próxima, até amanhã, falando sobre histórias. Olha, louca, já saí total aqui da linearidade. Amanhã eu vou falar sobre histórias inspiradas numa live da Emily Russell, que é a braço direito lá do Gary e do Dan. E essa semana eu assisti uma chamada dela no grupo e ela falava sobre essas histórias, né? Dessas histórias virarem armadilha para que a gente não gere algo mais grandioso. Então vocês vão ver aí que vai estar sinalizado a live. Vocês podem acompanhar também ou depois lá no Instagram do Chico V. Tá bom? Beijo grande, boa noite, gratidão, gratidão, gratidão. Eu acho que é justo a gente acabar essa live tipo assim. Agora vocês vão ver a parte de baixo. Não vão ver? Beijo, boa noite, durmam bem! Como pode melhorar?